Olá, eu me chamo Matheus Cardoso Vargas Saracusa e, junto à minha dupla, Rafael Duarte, estaremos apresentando o código e as funcionalidades implementadas no nosso trabalho prático 1 da disciplina de estrutura de dados 2. Inicialmente, estruturamos o código com tipos abstratos de dados, por exemplo, o registro.h com o typedef struct registro, que, como vocês podem ver, é um struct bem definido. E a gente nele escreve todos os campos usando as funções fread e fwrite. E a gente evita gravar o struct de uma vez só, inteiro. E isso impede preenchimento de memória, o famoso padding, o que garante que cada registro ocupe os exatos 80 bytes no disco. E o que vai sobrar nesses campos preenchidos são os caracteres de cifrão. Como a gente consegue ver nos arquivos registros.c, com a função registro escrever bin. A gente, como vocês podem ver, a gente grava o campo e o resultado sempre vai ser de 80 bytes. Falando agora um pouco sobre as funcionalidades implementadas nesse trabalho, a gente tem a funcionalidade 1, que é o create table, que é um processo inicial com os dados que a gente recebe, no qual ele lê os dados de um arquivo CSV, os threads e os campos vazios, e grava sequencialmente no arquivo binário os dados que ele leu. Como a gente pode ver no csv.h, a definição do CSV status e CSV registro, para no final salvarmos o cabeçalho marcado com um arquivo consistente e atualizamos os contadores de estação e de pares. Como a gente pode ver no head.h, no typedef struct head, que, como vocês podem ver, tem um status de inconsistente barra consistente. O topo da pilha de removidos, o próximo RNN disponível e os contadores da funcionalidade. Falando agora da funcionalidade 2 do Select All, é uma funcionalidade de listagem de registros ativos, em que a gente faz o Select All, e nisso o sistema pula os 17 bytes iniciais do cabeçalho e imprime os dados dos registros que não tem um byte de remoção ativado. A gente pode ver isso no funcionalidades.c, no funcselect todos, que verifica o arquivo removido. E se a variável removida é 0, imprime, senão ele pula. Falando sobre a funcionalidade 3, que é o select where, ela é capaz de buscar registros combinando vários critérios de pesquisa, para tornar o sistema muito mais robusto e capaz de suportar pequenas variações de digitação na entrada. A gente implementa uma função de normalização que mapeia os nomes de campos modificados para sua forma canônica antes de realizar a comparação. A gente consegue ver isso no registro.c, especificamente na função campo canônico, e o uso em registro underline match. E nisso o programa varre o arquivo e checa se o registro bate com todos os parâmetros passados. Mas aqui introduzimos uma otimização importante. Se a busca envolver o code estação, que é um identificador único, o sistema detecta isso e de imediato interrompe a varredura sequencial, assim que encontra o ID, poupando o acesso desnecessário ao disco. E a gente consegue ver essa funcionalidade no funcionalidades.c, no trecho de funcSelectWhere, com a otimização do busca por ID. Na funcionalidade 4, o SelectRNN, a gente consegue fazer o acesso direto, pois o tamanho de registros permite que a gente tenha esse acesso mais direto. O usuário informa o RNN e o sistema calcula o deslocamento em bytes do 17 do cabeçalho mais 80 vezes do RNN para conseguir buscar o campo necessário que o usuário deseja. A gente consegue ver essa funcionalidade implementada no registro.h em função registro underline RNN underline offset. Com a função fseek, o ponteiro do arquivo salta direto para aquela posição no disco, nem nos dados sem precisar percorrer o arquivo todo. A gente consegue ver essa funcionalidade do fseek no funcionalidades.c, no funcSelectRNN, usando o fseek e o registro underline RNN underline offset. Não importa o tamanho do arquivo, por ter essa funcionalidade ele consegue dar esses saltos dentro do arquivo. E agora eu vou estar passando a palavra para o meu parceiro, para o Rafael, que vai explicar a criação do nosso índice primário e as operações de remoção, inserção e atualização. Eu sou o Rafael e, continuando tudo o que o Matheus já explicou, vou ficar agora nas funcionalidades restantes. A funcionalidade 5 é a criação do nosso índice primário. Nele vamos percorrer o arquivo de dados original e extrairemos apenas o código da estação e seu RRN correspondente. Assim, cada entrada tem um código de estação e o RRN correspondente. Armazenamos essa dupla em um vetor dinâmico na memória principal, garantindo que ele seja mantido ordenado de forma crescente pelo código da estação. Já aqui, realizamos a inserção de forma ordenada, em que nos inspiramos no insertion. Nós encontramos a posição correta no vetor, deslocamos os elementos posteriores e inserimos mantendo a ordem. No fim, nós salvamos esse vetor em um arquivo de índice dedicado no disco. Já a funcionalidade 6 aplica esse índice nas buscas e realiza uma busca binária direta no índice carregado na memória RAM. Aqui, cada iteração eliminamos metade do vetor. Ao achar o RN, nós saltamos pontualmente para a posição certa no arquivo de dados. Caso o código não seja informado nos critérios, o programa cai para a busca sequencial. Na funcionalidade 7, nós implementamos a remoção lógica. Em vez de apagar fisicamente os 80 bytes do disco,
Nós apenas alteramos o primeiro byte do registro para o caractere 1, marcando-o como removido. Já aqui, nós gravamos o RRE nesse registro no topo do cabeçalho, formando uma pilha de registros removidos que nos permite reaproveitar espaço quando precisar. Além disso, nos certificamos de apagar a chave correspondente ao nosso índice primário para manter tudo sincronizado. Já a funcionalidade 8 é a inserção, que trabalha em conjunto com essa pilha que já abordamos. Antes de gravar um registro novo no final do arquivo, o programa verifica se o cabeçalho aponta para algum espaço removido disponível. Se apontar, o sistema vai até essa posição, grava os novos dados por cima e atualiza o topo da pilha com o próximo removido. Feito isso, nós adicionamos a nova chave de forma ordenada no índice primário em memória. A funcionalidade 9 faz a atualização de registros. Como o nosso tamanho de 80 bytes é rígido, nós realizamos a modificação in place. Para tornar isso dinâmico, traduzimos os campos informados na cláusula 7 diretamente para a nossa struct em memória. O sistema localiza os RRNs afetados, aplica os novos valores campo a campo e reescreve o registro na exata mesma posição do disco. Uma coisa importante é que se o código de estação for alterado nessa atualização, o índice primário é ajustado automaticamente, removendo a chave antiga e inserindo na nova posição correta. Finalizando, tem outro ponto importante, é que o mecanismo de segurança. Em todas essas operações que modificam o arquivo, nós alteramos o estado do cabeçalho para 0 durante a escrita, como foi pedido, e retornamos para 1 no final. Além disso, para garantir a consistência após as inserções, remoções ou atualizações, implementamos uma função que percorre os registros ativos e recalcula dos zeros captadores das estações para os distintos, aplicando o delta do cabeçalho.